A nossa cozinha está preparada, sabe por quê? Porque a nossa receita é especialmente para você que está querendo preparar aquela surpresa no Dia dos Pais e aí não tá com muita grana, não dá para dar aquele café da manhã comprado? Então vem para cá, meu povo. A gente vai te ensinar a deixar o seu café da manhã mais gostoso pro paizão. A gente tem agora a receita de um pão de coco. Ai, gente, vocês não imaginam a fofura que tá esse pão. E ainda tem geleia de abacaxi, inclusive para aqueles papais que gostam de pimenta, a gente vai dar a iniciativa de duas versões, tá? Com pimenta e sem pimenta, para você fazer o gosto do seu papai e agradar muito ele no Dia dos Pais. Agora só que tem uma coisa, não sou eu que vou ensinar a fazer esse pão de coco não, porque eu também vou aprender. Quem vai ensinar é a Tânia, vem pra cá, Tânia. Gente, vocês não imaginam não, quanta delícia ela faz, seja muito bem-vinda, viu? Tudo bem, Mica, obrigada. Cozinha é sua, porque eu quero aprender a fazer esse pão de coco também. Ai, gente, não tem desculpa, porque é um pão fácil de fazer, não custa quase nada e é delicioso. Então, assim, para presentear o papai no Dia dos Pais, é tudo de bom e com a geleia de abacaxi fica perfeito. Melhor ainda, né? Então vamos fazer o seguinte, vou passar os ingredientes pro pessoal de casa, que a pessoa tem duas oportunidades para tirar foto da televisão ou para anotar os ingredientes bem direitinho, tá bom? Foto aqui no nosso vídeo, vai aparecer a nossa foto, né? A nossa imagem do nosso bolo maravilhoso. E aí, para preparar esse pão de coco, você vai precisar para massa meia xícara de farinha de arroz, meia xícara de amido de milho, uma xícara de coco ralado, um vidro pequeno de leite de coco, 25 ml de água morna, meia xícara de óleo, 4 gotas de essência de coco, uma colher de chá de goma xantana, uma colher de sopa de fermento biológico, uma colher de chá de sal, 3 colheres de sopa de açúcar demerara e 2 ovos, combinado? E como a gente te falou que esse pão não vem sozinho, ele também vem com a geleia de abacaxi com pimenta. Para preparar, você vai precisar de 2 abacaxis sem o miolo, 2 pimentas dedo de moça, 400 gramas de açúcar cristal e 100 ml de água. Viu? Como tá fácil, agora são 3 horas e 20 minutos, a gente vai iniciar o preparo desse pão de coco, dica para você preparar no Dia dos Pais, ou quem sabe até ganhar dinheiro, né? É, nossa, facinho. Vamos lá começar então o pão. Vamos lá. A gente vai começar colocando os secos aqui na batedeira, né? A gente vai pegar amido de milho, que é um dos secos, a farinha de arroz, o amido de milho, o coco em flocos. Eu gosto desse coco em flocos porque ele dá uma consistência mais bonita pro pão. Eu vou só mostrar, porque eu fiquei curiosa. Quando eu vi coco em flocos, eu digo, é o coco ralado, é como se fosse o coco ralado, só que mais grossinho, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem, tá vendo como fica? Assim, ele fica felpudo, fiapudo, que a gente chama, né? No popular, tá vendo? Então é esse coco aqui que você vai utilizar na sua receita. Para cá? Se quiser usar o coco fresco, também pode usar, não tem problema não. A gente só dá uma escorridinha quando bate ou pode misturar os dois? Para não dar alteração na quantidade de água, dá uma espremidinha nele antes, tá? Então posso colocar o coco. Aqui a gente vai fazer 2 receitas, porque todo mundo quer provar, né? Então vamos fazer para 2, mas essa receita que vocês viram aí, ela dá para uma unidade de pão. Então coloquei aqui o coco, amido de milho, a farinha de arroz, fermento biológico. Aí um segredinho, nunca a gente coloca o fermento biológico junto com o sal direto, tá? Então sempre eu faço assim, eu faço aqui uma cavidade, coloco o fermento de um lado, né? E coloco o sal aqui separado. Depois, quando vier o amigo açúcar, e aí eles vão se juntar e não vai dar problema nenhum, porque senão o sal ele tira a força do fermento, tá? Olha, dica importante. Aí o açúcar demerara. Pode ser açúcar cristal? Pode. Açúcar demerara, ele fica um pouco mais saudável a massa, né? Ele não é tão refinado. E a goma xantana. Como a gente não utiliza farinha de trigo que tem glúten, então a gente utiliza a goma xantana, que é para dar aquela liga, né? Para ser um espessante, para dar a liga e a maciez que vocês vão ver no pão. Ela ajuda bastante nisso, tá ok? Já colocamos os secos. A gente dá uma misturadinha, agora vem
os demais ingredientes. A gente vai colocar o óleo. Aqui eu estou usando óleo de girassol. Aí pode utilizar azeite. O azeite ele tem um cheiro e tem um gostinho que vai alterar o sabor do pão, né? E esse pão fica com sabor doce, Tânia? Ele fica muito neutro. Ele vai pouco açúcar, né? Ele tende um pouco mais para o doce. Mas se você quiser comer ele com uma manteiguinha, pode comer. Cai bem também, né? Quentinho, cai bem. então? Isso, uma delícia, tá? E os ovos. Prontinho aí. Se eu não tiver batedeira? Pode fazer na mão. Pode, sem problema nenhum, tá? Aqui a gente vai começar a bater e aí essa água a gente vai adicionando aos pouquinhos, tá? A água morna, ela ajuda para que o fermento possa agir mais rápido, né? Mas como o nosso clima está super quente, também não vai ter muito problema. De 20 a 30 minutos já vai estar crescido para colocar no forno. Tá? Então, vamos começar a bater. E aí, enquanto vai batendo, eu posso tirar uma dúvida? Pode. Você falou aqui que você usou a goma xantana porque não usou farinha de trigo. Caso a pessoa em casa, né, não tenha a goma xantana, ela pode usar outro produto ou usar a farinha de trigo normal? Se ela tiver que, vamos supor, dar uma adaptada para não deixar passar e fazer a receita. Ela pode usar farinha de trigo, ela vai ter que sovar um pouco esse pão, né? Ele vai ficar com uma consistência um pouco mais durinha, né? Então vai ter que ter uma sova, deixar ele crescer, né? Depois modelar, crescer novamente, aí vai ao forno. Não, meu povo, vamos usar essa goma xantana mesmo, que é mais rápido. Tem a venda onde? Nessas lojas de produtos de panificação, de sorvete? Nos empórios, onde você compra aquelas sementes, né? Eu faço também ele de sementes. Então lá mesmo você encontra a granel. Legal. E outra coisa que eu ia te perguntar era sobre a farinha de arroz. Às vezes, quando eu não tenho farinha de arroz em casa, eu bato o arroz cru. Serve também? Certo. Então, pronto. Ele fica com uma outra consistência, porque como ela é uma farinha que tem um moedor, né, que vai deixar ela bem fininha, ela com um pozinho, né? É melhor comprar. E olha, nessa pandemia, muita gente começou a fazer esses pães em casa. E tá até mais difícil de achar essa farinha em Manaus, sabia? Ah, então é por isso eu tô comprando que eu mais no empório. também. Mas tem uma marca boa também no supermercado, é fácil de achar. Porque agora todo mundo tá querendo substituir, né? Fazer mais saudável, então diminuir um pouco o consumo do trigo, né? Então ela é uma boa pedida. Para você que está chegando agora, tem muita gente que chega do trabalho de mica, eu chego no meio da receita. Então a gente está preparando aqui um pão de coco, tá fácil, tá na batedeira, você pode bater na mão também e daqui a pouco eu vou passar novamente os ingredientes se você perdeu. Agora são 3 horas e 26 minutos. Daqui a pouco tem também a geleia de abacaxi, porque a gente não ia te deixar só com pão. A gente quer o quê? O acompanhamento também. Para passar assim no pãozinho, aí o papai fica feliz mesmo. Inclusive, você pode vender o pão embalado já com um potinho de geleia. Esse diferencial atrai muito quem compra, né? Isso, com certeza. Para finalizar, a gente vai colocar 4 gotinhas de essência de coco. Não vai alterar em nada a consistência, só a questão do aroma mesmo. Você abriu a essência de coco, já tá cheirando aqui. Então é bem pouquinho, tá, gente? Não vai, é só 4 gotinhas mesmo. Para dar um cheirinho a mais de coco. Tô vendo aqui a sua forma e você passou o quê? Você untou? Eu untei com um pincel com óleo. Mesmo óleo de girassol que eu utilizei na massa, é bem pouquinho, coloca, mas pode usar também um guardanapo de papel para passar o óleo. Se tiver o óleo de coco, pode ser? Pode. É um óleo mais caro, né? Que o de girassol, é? Ele é mais caro. Ele é bem nutritivo, mas não há necessidade de utilizar o de coco, tá? Se quiser uma ajudinha. Esse aqui. Tem que dar uma empurradinha pra dentro, tá? Já. Isso, pronto. Opa, aqui.
Prontinho, gente, daqui a pouco tem a geleia que eu tô de olho. E ela vai dar as duas alternativas, tá? A geleia com pimenta e a geleia sem pimenta, para quem não gosta muito desse paladar, assim, diferente, né? Que é o doce apimentado. Aqui, essa é a consistência da massa, né? Samurai vai já chegar aqui para mostrar. Olha só, gente. Ó, tá? Ela fica uma massa molinha. E nem fica aquela massa de você ter que usar as mãos. Não precisa. Mas se não tiver batedeira, pode bater com fouet, com um batedor, que vai dar o mesmo efeito, tá? Ele cresce muito? Ele cresce. Quando tiver, o ponto ideal dele para a forma é quando tiver faltando um dedinho para chegar na borda da forma, da assadeira. Aí você já coloca no forno, pré-aquecido, tá? E ele assa em 30 minutinhos. Por quantos minutos ele descansa e qual é o melhor lugar, Tânia? Olha, um lugar que ele fique quietinho, de preferência tampado com um pano, né? Ele fique quietinho, sem vento, num lugar quentinho. Ele facilita o crescimento dele, tá? Então aqui ele vai descansar por quantos minutos? Só repetindo, pessoal. De 20 a 30. 20 a 30 minutinhos, coberto com um guardanapo, tá, gente? Isso. E aí depois, já é o momento de levar ele pro forno. Ele fica por quanto tempo no forno? Ele fica por 30 minutos. O fogo médio para alto. E aí depois quando ele estiver dourando, você baixa o fogo. Olha a dificuldade. Olha a situação, ela jogando esse coquinho por cima. Esse coquinho é gostoso, aí gente. vai ficar um pouquinho queimado em cima. Tá maravilhoso. Ai, ai. Agora me diz se não dá para fazer pro Dia dos Pais. Dá, né? Não, dá para fazer para vender, dá para fazer pro Dia dos Pais, dá para fazer até para hoje. Para vender, quando for colocar na forma, coloca uma balança para você fazer bem certinho. Quando é em casa, a gente não precisa pesar, né? Fazer aquela coisa bem certinha, mas para vender, a gente pesa na hora de colocar, né? Isso, na forma. Pode colocar a forma em cima da balança, né? Aí zera, e aí pesa, coloca um tanto da massa, aí vai acertando. Onde o coco foi parar na nossa receita de dia? No nosso pão de coco, isso mesmo. Aqui, gente, ele vai descansar agora, tá? Vou colocar para ali, para cobrir com o guardanapo, e a gente vai fazer o seguinte, vai pular para nossa geleia, né, Tânia? Vamos colocar ela no fogo, porque ela precisa de alguns minutinhos no fogo para a gente continuar mexendo, tá? Sugestão para o Dia dos Pais, para você aí poder preparar para o paizão e ainda com acompanhamento. Com certeza. Você começa por onde? Bom, nós vamos fazer a versão com pimenta, né? Para café da manhã, de manhãzinha, você não vai usar uma com pimenta, mas ela pode, né, lanche da tarde, até acompanhando uma carne no almoço, ela é ótima, né? Mas a gente vai fazer porque ela tem um passo a mais. Primeiro a gente bate pimenta dedo de moça com água no liquidificador, Deixa eu tá? passar pra cá. Aí você fica com a imagem ali do pãozinho. Mostra mais uma vez pro pessoal de casa o pãozinho, como ele tá bonito. Olha que pão maravilhoso para você utilizar aí na sua casa, no café da manhã do Dia dos Pais. E essa geleia é o que a Tânia tá ensinando agora aqui no liquidificador. Colocou só água e pimenta. Só água e pimenta. Para dar um tom bacana de pimenta, que não seja tão forte, mas que ela apareça, a gente coloca só um pouquinho das sementes. A gente tira um pouco e coloca só algumas para dar esse toque mais picante, tá? Aí, deixa eu te dar uma ajuda. Aqui. Aí pode, isso. O que você preferir. Aí triturar. Chegou agora no Magazine, não é um molho de pimenta, é uma geleia de abacaxi com pimenta. Para aqueles paladares assim que adoram a combinação, são 3 horas e 35 minutos. Olha como fica bonita a cor. E o cheiro. Vou te contar, eu que gosto de pimenta, então. Esse aqui a gente pode coar direto na panela. Tânia, essa receita é ótima pra gente colocar também naqueles vidrinhos e presentear as pessoas, né? Pode, ainda dá tempo de comprar um vidro, colocar para presentear o papai, né? Esse aqui, a gente coloca a polpa do abacaxi.
Não precisa tirar a água dele, tá? Quando a gente corta, ele vai saindo a água, coloca com a aguinha dele também. Aí você tem aquele segredinho, né? De tirar o miolinho, que é mais duro. Tira o miolinho, senão ele não vai dissolver. Aí você vai ver depois aqueles pedacinhos no meio, né? Mas não joga fora o miolinho. O miolinho dá para fazer um chá bem gostoso e ele é rico numa substância para garganta. É muito bom. Então, aquele pessoal que faz o xaropinho em casa, né? É. Pra garganta, que essa época, eu vou te contar uma coisa, acho que tem alguma virose de garganta. Eu passei o final de semana ruim, segunda eu tava, né? Chega, tava grogue da medicação e muita gente eu tenho visto reclamar que tá ruim da garganta. Olha aí, tanto a geleia de abacaxi, né? Quanto o abacaxizinho você transformar ali no xarope, o que vai sobrar, que é o miolo, já vai te ajudar aí nessa situação, a melhorar a sua garganta. Agora é misturar. Agora é misturar. Por quanto tempo a nossa geleia vai ter que ficar no fogo, tá? Depois que começa a ferver, de 10 a 15 minutos. Às vezes o abacaxi ele solta um pouco mais de água, demora um pouco mais. Mas quando você vê que a água já secou e o açúcar se transformou numa calda mais consistente, eu gosto de usar esse aqui porque à medida que o abacaxi vai esquentando, isso aqui vai ajudando a dissolver, né? Vai já dar aquela amassadinha no abacaxi também. Isso. E aí não vamos colocar mais água e o ideal é que a pessoa fique mexendo? Não, não precisa. Enquanto ele está aqui, você pode fazer outra coisa, né? Porque ainda vai ferver. Mas depois é importante acompanhar, porque começa a caramelizar o açúcar, começa a desidratar, né? A água vai evaporar e ela vai tomando a consistência de geleia. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai levar um tempinho aqui até, né, ferver a nossa geleia aqui e ela ganhar o ponto que a gente está querendo, que é para comer com aquele pão de coco. Olha, cozinhou por cerca de 15 a 20 minutinhos. E aí, espera só um pouquinho que o samurai tá chegando aí para uma... Isso, olha aí, tá vendo, gente? Fica sequinha, sem caldo. Fica um pouquinho caldo, não pode secar demais também, tá? Fica só aquele caramelo ali no fundo. Bem brilhosa. Ela vai colocar aqui nesse recipiente para ir esfriando. E enquanto isso, olha como fica bonita, fica com muito brilho mesmo. Gente, esse daqui é nossa massa do pãozinho. Olha como foi que ficou. Ela colocou abaixo do meio, bem que ela disse, que cresce muito, né, Tânia? E ele tá no ponto para ir pro forno. Pronto. Porque falta um dedinho para chegar na borda. Então, vou aproveitar para colocar no forno. Bora. Que é para isso daqui cheirar muito, porque se tem uma coisa deliciosa que cheira muito, é o pãozinho na hora que ele sai do forno, né? Ou perfuma a casa inteira. Por quanto tempo, Tânia? 30 minutinhos, tá? Só tem que cuidar, assim, quando der uns 20 minutos, baixar o fogo. E aí ele vai, quando estiver bem douradinho, tá na hora de tirar. Tira ele quente ainda. Então, vamos fazer o seguinte... Vou passar o ingrediente pro pessoal de casa, tá? Você que chegou agora não tem problema. Você pode assistir pelo YouTube, mas eu já vou te passando os ingredientes para você tirar foto e aí você fazer as suas comprinhas para preparar para o Dia dos Pais. Para preparar esse pão de coco maravilhoso e essa geleia, você vai precisar primeiro, tá? Para o pão de coco, meia xícara de farinha de arroz, meia xícara de amido de milho, uma xícara de coco ralado, um vidro pequeno de leite de coco, 25 ml de água morna, meia xícara de óleo, 4 gotas de essência de coco, uma colher de chá de goma xantana, uma colher de sopa de fermento biológico e uma colher de chá de sal. Além disso, 3 colheres de sopa de açúcar demerara e 2 ovos, tá? E ela já falou que pode usar o açúcar cristal também. Pode. Ali no pão na geleia de abacaxi com pimenta, você vai precisar de 2 abacaxis sem o miolinho, 2 pimentas dedo de moça, 400 gramas de açúcar cristal e 100 ml de água. E quem não gosta de pimenta, só excluir, né, Tânia? Isso, exatamente. Só para ter uma ideia de rendimento, um abacaxi ele tá dando mais ou menos meio quilo de polpa, né? E vai render, depois da receita pronta, um abacaxi ele vai render cerca de 350 gramas de geleia. Então, vou fazer o seguinte, que eu já tô doida de fazer isso desde o começo do programa. Ó, vamos pegar aqui um pãozinho. Aí vou pegar meu cafezinho também, porque, olha, esse pãozinho super combina com um cafezinho. Com café. E aí, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou provar dessa geleinha que tá aqui, que a gente tirou agora. Essa com pimenta. É, vou cortar aqui, minha mão tá higienizada, então
Vou pegar aqui para eu experimentar. Coloca mais para cá. Coloca. Deixa eu alcançar aqui nesse Pronto, pãozinho. tá quentinho ainda. Olha só. Aí vem aqui, ó. Olha que coisa linda o brilho dessa geleia. Eu exagerei, né, mãe? Tem a pimentinha. Tem a pimentinha. Cuidado, Michele. Vem cá. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Posso dizer uma coisa? Até com a pimentinha vai bem de manhã. Se fosse papai, eu queria com a pimentinha de manhã também.